Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade aqui. Hoje eu vim tratar um dos temas que foi um dos temas mais interessantes que a gente tem acompanhado nos últimos 10 anos. Um deles, né? Aconteceu alguma coisa... Ok. Só porque eu perdi a apresentação aqui por um momento. Bom, só apresentando rapidamente, Bruno Domingues, sou o Head de Financial Services Industry da Intel. Fico baseado nos Estados Unidos, mas sempre tenho a felicidade de, quando tenho oportunidade de vir ao Brasil, falar sobre o que tem acontecido no segmento financeiro, e ter oportunidade de falar em português é sempre muito melhor, muito mais gostoso. Uma coisa, quando a gente fala sobre ativos digitais, e eu acho que eu vou falar sobre um pouco da história dos últimos 10 anos que a gente vem falando sobre ativos digitais, ele não é necessariamente uma novidade quando a gente fala em termos de tecnologia. Basicamente, ativos digitais é qualquer coisa que tenha valor, que tenha uma representação digital. E quando eu comecei a me deparar com esse tema, eu li esse livro em 2016, sobre a revolução do blockchain. Foi quando, se você ia para qualquer evento, Saibos, eventos de finanças, era um dos temas mais falados o tempo todo. Era a revolução do blockchain. O que ela ia trazer? Várias startups, fintechs, foram criadas em cima dessa tecnologia, vamos dizer assim, praticamente 10 anos atrás. E se a gente olha como é que era, ou pelo menos, se você olha como é que funciona o hypercycle do Gartner, né, que tem um momento de super expectativa, né, eu acho que em 2016 era mais ou menos a época quando a gente via isso, né? Porque quando você abre o livro, logo na primeira página você lê The technology likely to have the greatest impact on the future of the world economy has arrived, and it's not self-driving cars, solar energy e artificial intelligence. It's called blockchain. 10 anos depois, vamos contar um pouco sobre as implementações, o que foi bom, o que foi não tão bom e o que talvez não seja tão bonito. Quando a gente fala especialmente no segmento financeiro, e aí é uma coisa que eu quero trazer de volta para a gente mostrar, porque o que eu entendo sobre inovação, e principalmente quando fala de blockchain, isso era uma coisa que se falava muito na época, é que a inovação ela não acontece quando você desenvolve a tecnologia. A inovação ela acontece quando você emprega a tecnologia para resolver um problema real, quando você muda a forma de você fazer as coisas. Isso que o interessante é que quando você vai no segmento financeiro ele tem um papel, não importa qual o produto financeiro, mas ele tem um papel, alocar risco e capital. O sucesso de um banco, o sucesso de uma seguradora é como ele aloca o risco e o capital, os dois. E obviamente quando a gente fala sobre alocação de risco e capital, existe um componente nele, o contrato. O contrato com quem poupa e com quem gasta. O contrato com quem é o segurado e o segurador. Tudo isso está relacionado a um contrato. Ele pode ser definido um contrato, uma promessa ou desempenho, em troca por promessa ou desempenho. Essa é a definição. A promessa é algo que vai acontecer no futuro, por algo que vai acontecer no futuro. Eu pago você agora por algo que vai acontecer no futuro, ou eu prometo te pagar por algo que você vai fazer agora. Por exemplo, eu contrato um seguro. Eu pago agora, para caso aconteça alguma coisa no futuro com o meu imóvel ou com o meu carro, eu recebo o prêmio dele. Quando eu compro letras do Tesouro Nacional, eu coloco o dinheiro agora, desempenho agora e espero receber uns juros no futuro. Essa é a natureza do contrato. E aí, quando a gente começa a falar de blockchain, uma das coisas que fala assim, vamos revolucionar os casos de uso, porque não somente um banco de dados. Eu posso programar contratos inteligentes. Como que isso tudo muda? E a gente vê que isso não é um conceito totalmente novo, né? Se você olha uma vending machine, né? Basicamente ali você tem um smart contract. Só que tudo acontece no presente. Quais são os termos desse contrato? Os termos desse contrato é, eu posso escolher o produto que eu quero, quanto que eu vou pagar por esse produto, e esses são os termos expressos do contrato. O valor dele eu recebo naquele momento. E existe, obviamente, os termos implícitos. Ou seja, esse contrato, o alimento que eu estou pegando, a bebida que eu estou pegando, ela é segura para a saúde, ela obviamente está me cobrando em valores, se for o Brasil, né, reais, eu vou receber na hora. Então, são tudo contratos, são termos que são implícitos. E uma das coisas que a gente imagina quando a gente fecha um contrato como esse, é de que existe um contrato
entre duas pessoas, duas entidades, entre A e B. Simplesmente, essa é a grande ideia do smart contract. Eu coloco uma condição e essa condição é executada, ou seja, um acordo e essa condição é executada baseado nas condições do contrato serem executados. O que acontece é que, e aí é onde a gente começa a entender por que algumas implementações foram excelentes em blockchain e outras implementações não deram tão certo. Porque sempre quando você estabelece um contrato, existe alguém na sala. Mesmo que você estabeleça um contrato inteligente. Na época, 10 anos atrás, eu vivi escutando sobre pessoas do mercado. O contrato inteligente é simplesmente um programa sendo executado. Se aquelas condições forem atendidas, ele executa. Não precisa de ter uma pessoa externa ou algum validador. Era quando começou o que a gente chama de DeFi, né? Distributed Finance. Eu não preciso mais de intermediadores para poder fazer isso. Ele automaticamente passa a ser o código, passa a ser o intermediador. Só que quando a gente faz um contrato desse, independente de como você executa, sempre tem um Estado na sala. O Estado é preocupado com o quê? Com o tipo de contrato, os efeitos desse contrato. Por exemplo, se eu faço um contrato, nem que seja inteligente, mas que possa colocar em risco uma empresa, o Estado não vai obrigar esse contrato a ser executado, porque existe a lei de falências. Quais são os termos desse contrato? Se eu, por exemplo, eu faço um contrato para alguém fazer algo ilegal, eu não posso chegar no Estado, ou seja, no sistema jurídico do país, e exigir com que ele seja executado, porque ele está contra as leis do país. Então, os termos são importantes. E, obviamente, quando a gente fala de questões monetárias, contratos comerciais, o Estado está muito interessado também em recolher o imposto. Mas quando você pensa isso, e aí é onde a gente começa a ver que a implementações de blockchain, ela tem uma bifurcação. Ela não tem o mesmo apelo em diferentes mercados, em diferentes mercados de uso. Eu vou dar um exemplo, onde, por exemplo, o código, como um contrato digital, ou a forma de eu ter um mecanismo tecnológico para garantir que os direitos ou a lei seja implementada, ela funciona em código. Quem se lembra aqui do Napster? Muita gente vai saber a idade aí sabendo do Napster. Para quem não sabe, há muitos anos atrás você comprava CDs para escutar música, não tinha Spotify, e você tem no direito autoral, o direito de propriedade intelectual, a possibilidade de você fazer backup das suas músicas. E foi aí que surgiu o MP3. E aí você fazia o seu playlist, que era na verdade colocar no outro CD. Só que o Napster, ele se aproveitou disso e fazia peer-to-peer, ou seja, fazia com que usuários pudessem compartilhar outras músicas dos outros usuários. Ele não comercializava, mas ele facilitava. E era, obviamente, contra a lei de propriedade intelectual. Só que você imagina uma gravadora indo atrás de cada usuário. É aquele momento onde a lei ela é muito difícil de ser implementada, porque ela é muito pulverizada e o valor é muito baixo. O sistema jurídico cria muito atrito. Só quando o Napster surgiu, que aí criou uma entidade grande o suficiente para que as gravadoras pudessem ir contra ela, e obviamente o Napster não existe mais. E obviamente a indústria criou uma coisa para criar os primeiros ativos digitais, que chama Digital Right Management. Ou seja, eu consigo garantir, por tecnologia, garantir assim, eu dificulto bastante a vida do usuário se ele quiser fazer uma cópia daquele ativo, da música, do vídeo, e aí, de uma certa forma, o que o direito autoral garantia a gente, quando a gente comprava esses CDs, DVDs, seja qual for, de fazer o backup, ele passa a não ser mais viável. Por exemplo, a tecnologia que você tem, Digital Right Management, no seu computador, provavelmente no PlayStation, no Xbox, se você fizer uma cópia do seu DVD, porque você imagina que pode ser riscado e você tem o direito, você já não pode mais fazer essa cópia. E não tem mais a proteção dos 70 anos, né? Em teoria, ali está protegido para sempre. Uma questão de razoabilidade, mas a tecnologia resolveu um problema que antes não era resolvido pelo atrito jurídico. Quem quiser saber mais, tem um livro muito interessante, o Lawrence Lesson, que ele fala sobre o código e outras leis sobre o espaço. E é muito interessante porque ele mostra isso, como isso funciona, especialmente quando você tem sistemas jurídicos diferentes. Negociação entre países diferentes. Como a tecnologia ela entra para poder fazer isso. Porque no caso de aplicações digitais era exatamente o que acontecia. Então você começa a imaginar, se o código ele executa, eu não dependo da boa vontade das duas partes
eu basicamente eliminei o risco, né? O problema de eliminar o risco. Você lembra que eu comentei no começo, né? Como é que o financeiro funciona? Alocando riscos e capitais, né? E quando a gente começa a olhar as primeiras implementações disso, os primeiros testes, aí eu até lembro de Tolstói, né? Cada família é feliz, que é feliz se parecem, né? Mas cada família infeliz é infeliz do seu próprio modo. Porque quando você olha as implementações, mais que tenha várias vantagens, basta você ter uma desvantagem que ela pode não ser implementada. Esse é um caso que eu trabalhei 2016, 2017 com o Japan Stock Exchange, a primeira implementação, a primeira avaliação de implementação de blockchain para a Stock Exchange. E obviamente existem aí várias vantagens, ou na verdade não é vantagens, tem vantagens e desvantagens em cada um. Por isso que eu prefiro colocar de uma forma. Quais são os aspectos de você pegar um Stock Exchange, uma bolsa, e você colocar tudo em blockchain? Tem um desafio de ser não determinístico, você tem que mudar a forma de fazer negócio. Tem desafio de privacidade, e a privacidade nesse mercado é extremamente importante. Se quiser, inclusive, se quiser saber mais, eu recomendo. Você vai ver que na minha apresentação tem vários livros que eu recomendo, mas uma desse Flash Boys, que ele mostra como é que, esse foi o pai do High Frequency Trading, ele mostra como você sabendo quem está fazendo uma cotação de uma ação, você pode correr à frente dele e fazer negócio. Então a privacidade é extremamente importante. É diferente de eu tentando vender uma ação ou um Royal Bank of Canada vendendo uma ação. É bem diferente o volume, né? A escalabilidade era outro aspecto e interoperabilidade com sistemas existentes, né? Quando você fala de negócio, e aí que a coisa começa a entrar num determinado aspecto. A primeira, ela é excelente em termos de alta disponibilidade, blockchain distribuído. Você não precisa da mega infraestrutura que você tem no Stock Exchange. Tem o fator da imutabilidade, uma vez que você fez a transação, ela é garantida que ela está lá, você não muda ela, o que também muda como a forma como é que você faz Stock Exchange. Porque hoje no Stock Exchange você abre uma conta e você transaciona o dia inteiro, até o limite do seu crédito, e depois você faz o saldo. É assim que você cria produtos financeiros. Derivativos é um exemplo disso. Então a imutabilidade teria que mudar as regras de alguns produtos financeiros. Ou você teria que adaptar. Tolerância a desastre é excelente. Imagina que cada um participando do Stock Exchange ele tem um nó. Redução de custos, porque na verdade agora o custo está distribuído pela rede, ela não está mais centralizada. E elimina o risco. E o problema de eliminar o risco é exatamente para que você precisa de um Stock Exchange? Porque existe regulamentação. O Estado, de novo, ele está na mesma sala, né? Ele cria desintermediação. Então é por isso que você hoje, há 10 anos atrás, todo mundo falava que blockchain iria substituir, por exemplo, o Stock Exchange, e não aconteceu. Então a gente volta, né? Não é eliminar o risco. O negócio é alocar risco, colocar o preço correto no risco. E para alocar o preço correto no risco, esse livro é muito bom, ele fala sobre o desafio aos deuses, conta a história de como surgiu as seguradoras. Ou seja, se você lembra não, se você, como a seguradora surgiu, você tinha comerciantes na Europa que obviamente mandavam navios para o mundo inteiro e vez ou outra um navio não voltava, afundava, encontrava tempestades, várias coisas aconteciam. Enquanto o comerciante, ele acreditava que era obra divina. Ele voltava, não voltava, porque deu azar. Mas quem observava, olhava a tripulação, o navio, as condições, a época do ano, ele olhava todas as situações e começou a tabular e começar a entender de que existiam certos padrões. E aí começa a surgir as primeiras seguradoras. Alguém conseguiu precificar esse risco. Porém, você precificar o risco, existe um elemento nele. E aí onde eu falo que a Digital Asset, ele tem implementações diferentes dependendo do mercado. Porque quando você aloca um risco, você também está alocando um risco do contrato ser executado e possivelmente você ter que ir para o sistema jurídico executar ele. E no sistema jurídico você tem um custo e um tempo. Quando você tem sistemas jurídicos bem estabelecidos, processos bem estabelecidos e uma fricção baixa para você entrar nele, ele funciona bem. O problema é quando você vai em situações onde você não vale a pena, o custo é alto ou ele cria um atrito muito grande.
Você pode olhar esse aspecto quando você tem contratos internacionais ou quando você tem contratos, por exemplo, em países onde você não tem a segurança jurídica. A segurança de que o contrato vai ser executado. Aí é quando esse tipo de tecnologia é implementado. Por isso que quando a gente vê implementações de blockchain, de maior sucesso que a gente teve em várias implementações de smart contracts, são países menos desenvolvidos do que os desenvolvidos. Exatamente por esse vácuo jurídico que existe. Então vamos dar um exemplo. Esse foi um exemplo interessante porque nessa época eu estava conversando com um CTO de uma grande seguradora americana porque eles estavam para fazer a implementação de um seguro em atraso de voo. Por que não se oferecia em atraso de voos há muito tempo atrás? Porque geralmente o prêmio é muito baixo. Vamos falar, o prêmio de $200, seu avião atrasar 4 horas, para você poder ter um almoço, jantar, seja o que for. Esse tipo de seguro. Ou seja, por 4 horas você ter que ligar e falar, oh, meu avô atrasou, você checar, fazer tudo isso, é muito, assim, é muito atrito. Você tem um custo da pessoa fazer isso, obviamente do atendente, para fazer o underwriting. Então isso não valia a pena. Então foi a primeira vez que o CTO estava super empolgado de lançar esse produto, que ele falava, é um produto no touch. Ele vai rodar em blockchain e vai ser DApp, ou seja, o smart contract vai rodar aqui. O próprio cliente ele vai poder pegar o aplicativo dele, fazer o contrato e se esse contrato receber informação de que o voo está atrasado mais de 4 horas, seja de informação externa, então a ação da companhia aérea, ele executa o contrato e libera os $200 para a conta da pessoa. E ela pode usar. Você pode, inclusive, sofisticar um pouco mais. Você pode checar se o aplicativo está realmente no aeroporto, ou seja, a pessoa, o GPS acusa que a pessoa está no aeroporto, ela chegou lá. Então você pode fazer várias coisas com isso, né? O problema é que a discussão ela chega a um ponto assim, mas se eu estou fazendo tudo isso, para que precisa estar no blockchain? Porque, na verdade, eu posso executar esse contrato como uma regra no banco de dados. Não precisa ser necessariamente blockchain, né? E essa foi a grande discussões. Blockchain é uma tecnologia só por ser ou não? As implementações surgiram depois. Obviamente, houveram contratos como esse em blockchain, mas, obviamente, quando você não tem a confiança do seu usuário, você coloca, isso aqui é uma terceira pessoa. Mas não era o caso de grandes companhias de seguro, né? Ela já tem a segurança do usuário. E existe, obviamente, o valor da obscuridade. Quando a gente começa ali a entender um pouco sobre o mercado financeiro, o dinheiro ele sempre flui de análise de riscos assimétricos. Quando você tem um risco que é assimétrico ao outro. Vamos dar um exemplo. Por que eu faço seguro do meu carro e da minha casa? Porque se eu perder é um grande risco para mim, mas para uma seguradora que combina o risco de todo mundo, é muito mais fácil para o capital dela alocar esse risco. Mas existe um fator. Por exemplo, se você pegar um contrato, uma apólice de seguro, e você colocar técnicas de smart contract, cada uma dessas que você vê aí na árvore, é sempre uma condição. Se isso acontecer, se aquela condição acontecer, eu te pago isso. Se tiver, por exemplo, uma causa, um terceiro envolvido. Então tem uma série de coisas. Se você faz um contrato, você tem que definir todas essas cláusulas no contrato, se for um smart contract, porque é um programa. Ele tem que executar todas as opções. Ele não tem a opção de não encontrar uma condição. Ou seja, se encontrar uma condição que ela não está prevista no contrato, ela tem que recorrer a alguma pessoa de autoridade. Ou seja, não há desintermediação no processo. E geralmente esse atrito jurídico, ele é monetizado. Ou seja, se existir uma desses nós, que tem 0,02% de probabilidade de acontecer, isso não está no contrato. Esse é um processo jurídico. Porque imagina você ter que negociar todas essas situações num contrato inteligente. Não é que você não vai conseguir negociar, é extremamente extenuante o processo. Então é por isso que existem essas cláusulas que não são muito bem definidas. E eu, inclusive, pessoalmente, tive que experimentar isso. Esse aí foi meu carro. Estava andando numa rua onde não poderia ter caminhões. Eu não sabia na época que não podia ter caminhão nessa rua. Esse foi o caminhão. Fotos reais. E a curva era bem fechada, uma curva de 180 graus. Eu estava na pista interna. Esse é aqueles caminhões que carregam toras de madeira. Ele passou, obviamente, entrou na minha pista
e levou toda a lateral do carro. Acionei o seguro, e obviamente quando eu acionei o seguro, bom, acionei o seguro dele, na verdade o culpado seria o caminhão, o motorista do caminhão, e ele falou que você estava correndo e você que bateu no caminhão. Oi? Não tinha ninguém para provar. Aí eu falei, bom, então vou ter que acionar o seguro e fica cada um por isso. Eu comentei isso com um amigo meu que é advogado, aí ele, não, essa causa é ganha. Eu, como essa causa é ganha? Aí ele, porque essa rua não pode ter caminhão. Tá em todas as entradas e saídas dele. Ele não podia estar lá. Aí ele falou, se você quiser trazer o caso para mim, é claro que você vai ter que consertar seu carro pelo seu próprio dinheiro, pagar o advogado, daqui a 2 anos, quem sabe você ganha a causa. Eu falei, não vou fazer isso. Mas eu fui ver o contrato. No final das contas, a minha seguradora ganhou 3 vezes o valor do prêmio da outra seguradora. Mas ele sabia alocar o risco, eu não tinha como alocar esse risco. Eu não tinha como consertar o carro, pagar advogado 2 anos, para ver se um dia eu ia conseguir receber esse dinheiro. A seguradora consegue. Eu olhei o contrato e ele falou, é assim que normalmente funciona. Um outro exemplo interessante, que é mais recente, sobre o uso, por exemplo, de tokenização, né? Ou seja, ativos digitais. Eu sei que está muito em voga, o Brasil fala muito sobre o DREX. Falar sobre um pouco Retail CBDC, ou seja, Central Bank Digital Currency. Hoje a gente vê que vários bancos internamente, e eu converso com vários bancos, eles têm tokenização de depósitos, mas tokenização de várias coisas, porque é mais eficiente internamente trabalhar você tendo o twin, ou seja, a representação tokenizada de qualquer ativo que você trabalhe. Seja ele imóveis, seja ele débitos, liability, qualquer que seja. É muito mais fácil você trabalhar. E, obviamente, quando a gente começa a pensar nas possibilidades de um dinheiro digital, dinheiro tokenizado, eles são enormes. Porque, se você pensar, o dinheiro físico que a gente carrega na carteira, ele não tem utilidade digital. Hoje, quando você faz comércio digital, o que você está fazendo? Você está estabelecendo um canal de pagamento, mas o CBDC, ele não é pagamento, ele é armazenamento de valor. E eu posso programar ele. Então eu consigo abrir uma janela de possibilidades. Porém, em todas as conversas que eu tenho, a gente começa a ver com bancos centrais, nos últimos 2, 3 anos, é o tema dos temas mais falados no Sibos, por exemplo, uma grande feira de finanças mundiais. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Porque o CBDC, ele tem, vamos dizer assim, ele tem 2 modalidades. O wholesale e o retail. O wholesale é aquele que transaciona dinheiro entre o Banco Central e os bancos. Aqui você pode imaginar que é o sistema o SPB que transaciona entre o Banco Central e faz a liquidação com os bancos, né, para que os ledgers de cada um deles estejam, obviamente, em equilíbrio. Não existe muita discussão sobre a vantagem de você ter, por exemplo, um blockchain para esse tipo de transação. Distribuído, alta disponibilidade, realmente não tem discussão. E muita gente fala assim, é só uma nova tecnologia, vamos colocar como backup, porque a maioria dos bancos centrais hoje já existe um sistema por trás disso fazendo isso. Muitas vezes sistema de mensageria, tem muito trocando para o ISO 20022, mas é onde a tecnologia ela se aplica muito bem. Agora, quais são os problemas do CBDC e são os feedbacks que eu tenho de vários lugares, de vários outros bancos? É a questão da privacidade, principalmente em pagamentos de menor valor. Porque você imagina, se eu vou na padaria e pago, não tem nada atrelado àquele dinheiro a mim. Aquele dinheiro ali, ele não deixa rastro. A não ser que alguém vá lá e anote, esse número aqui veio do Bruno, o Bruno pagou. Mas normalmente você não precisa se identificar para você fazer um pagamento com dinheiro. E isso tem um enorme valor. De um jeito ou de outro, na economia. O que acontece é o seguinte, quando você faz uma transação no CBDC, e essa tem sido, como é que você não deixa esse rastro no pagamento? Tem uma série de discussões, tecnologias a respeito, a gente tem visto implementações no mundo inteiro. Esse ainda é um ponto. Como eu consigo fazer isso em escala para pagamentos, micropagamentos? Ainda são problemas a serem resolvidos. Como eu garantir essa privacidade? E em momento de crise, e aí vamos falar de crise em 2 aspectos. O dinheiro, ele ainda tem valor.
Se você vê, por exemplo, o furacão Katrina, quando ele atingiu New Orleans, não existia infraestrutura, estava tudo alagado. Não existia ATM, não existia internet, não existia eletricidade, por semanas. As pessoas usavam dinheiro. Eu moro numa região dos Estados Unidos que tem terremoto. E a primeira coisa que eu cheguei lá, que eu fui uma daquelas aulas de como se preparar para terremotos, e a primeira coisa que eles falam, tenha dinheiro em espécie em casa. Porque se tiver um terremoto e não tiver infraestrutura, é com isso que você vai usar. A gente assume que tecnologia está sempre disponível, né? Até você perder o sinal de internet, né? Normalmente o que acontece? Então, o dinheiro físico, e a gente também, outro sintoma de crise, é também as crises que não são necessariamente naturais. Vou dar um exemplo aqui. Essa é a curva de quanto de valor em dólar, moeda, é emitido pelos Estados Unidos todo ano. Se você ver, quem é que usa dinheiro hoje? Praticamente ninguém usa dinheiro, né? Ou pelo menos, se usa muito menos do que você usava anos atrás, né? Eu praticamente não tenho dinheiro na carteira. Então, como é que a quantidade de notas emitidas ela tem aumentado e não diminuído? Nesse caso é dólar, porque o dólar é utilizado em economias industriais também. Então você olha, por exemplo, Equador já dolarizou. Se você vai comprar, por exemplo, um imóvel na Argentina, provavelmente melhor você pagar em dólar. Muita gente tem armazenamento de valores em dólares no mundo inteiro. É uma moeda utilizada. Por isso que ela tem subido, ela não tem descido. Quando a gente fala em crise, essa moeda não vai deixar de existir. E muita gente em outros países usam isso como uma forma também de evitar censura ou controle do Estado. A gente conhece vários estados que têm esse tipo de controle. Então, o valor monetário não vai. Por isso que quando a gente fala em tecnologia, é irrelevante sem confiança. E o futuro, muito mais provavelmente, é ser híbrido. É que nem quando falava, o Kindle vai acabar com os livros. Os livros não acabaram. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o dinheiro. E uma coisa interessante, quando a gente fala sobre confiança e privacidade, que é extremamente importante para digital asset. E aí, só fazer um comentário rápido para quem já assistiu esse filme. É o Pi, basicamente é a história de um cara que desenvolveu um processador que ele conseguia prever o mercado de ações. Mas o ponto esse não é esse, é que quando fizeram uma entrevista com o chefe da cadeira de economia de Sydney, da Universidade de Sydney, eles perguntaram para ele na época, isso já faz 20 anos. Bom, no passado, não era possível você prever o tempo com previsibilidade, né? Se a previsão do tempo dizia vai chover, você podia ter certeza que ia fazer sol. Se dissesse que ia fazer sol, leva o guarda-chuva. Porque era muito ruim. E hoje a gente consegue prever o tempo quase que por bairros e por minutos. A hora que vai chover, a hora que vai parar de chover. Por que você acha que não vai acontecer isso no mercado financeiro? Ele é muito claro. Porque o tempo é regido por leis da física. A gente só não conseguia calcular todas as variáveis da física ao mesmo tempo, com a velocidade que a gente precisava. Mas no mercado financeiro é diferente. Se para o tempo todo mundo falasse vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, ou vai chover, vai chover, vai chover, não chove se não tiver que chover. Mas no mercado a gente sabe. Só me lembrar dos memes, né? Os stock memes, né? Vai quebrar, vai subir, vai subir. O mercado ele reage. Então, a confiança e a privacidade. Há 2 anos atrás, eu frequentei várias reuniões na época de CBDC no mundo, e um dos temas principais da conversa era 2 desafios, utilizações práticas, e a população tem que confiar. Porque se a população não confiar, a chance de um sistema desse não dar certo é muito grande. Porque privacidade é extremamente importante, principalmente para sistemas democráticos. Fator humano e confiança. Terminando aqui, trazer essa figura do Titian sobre Acheron e Diana, para mostrar a gente como é que funciona o nosso mercado, ela não é diferente. Acheron, ele era um caçador, e ele entrou dentro do glade onde estava Diana, se banhando, violou a privacidade dela. Diana era uma deusa. E o que aconteceu foi que Diana utilizou as próprias armas de Acheron e seus próprios cachorros para caçar ele e matá-lo. Mesmo que a gente cheque todos os checkboxes em termos de tecnologia, no final das contas, a implementação da tecnologia, ela sempre tem que levar em consideração o usuário final
como ele vai ser implementado para resolver um problema real, não a tecnologia pela tecnologia em si. Obrigado.